Olá, tudo bom? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre como o ser humano não consegue suportar a não existência de Deus. Em que período o ser humano começou a ficar tão frágil mentalmente por se achar tão grandioso com relação à ciência? Nós vamos falar também sobre a lógica divina e a lógica da criação e de todas as coisas. Até a escolásticas, toda produção de conhecimento, toda produção de saber que nós conhecemos, tá? Sempre quando a gente fala de realidade do mundo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossa realidade brasileira é totalmente influenciada pelo contexto cristão, pelo contexto europeu, por toda aquela história bíblica que muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, nossa realidade de mundo, a gente bebe em Roma, em Grécia, na construção, nas guerras, e a gente tem que tomar cuidado e sempre enfatizar isso, porque existe um mundo acontecendo enquanto a nossa construção, enquanto a construção brasileira, nesse caso, vai bebendo dessas influências. Por exemplo, existem coisas acontecendo na China, no Japão, nesse mesmo período de construção histórica, que não nos vão ser tão influenciáveis no contexto religioso, na construção do conhecimento, enfim. Mas isso nós vamos falar em outros vídeos. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte. Até a gente ter um conhecimento, né, uma construção de conhecimento, como você sabe, a igreja dominava a questão do poder, então a produção do conhecimento ela se dava de uma maneira muito teológica. Inclusive as primeiras instituições, os primeiros círculos, eles trabalhavam muito nas questões teológicas, nas questões da mitologia. E o que aconteceu? No iluminismo, o que era Deus que tinha que explicar tudo, ou Deus que acabava direcionando a linha do conhecimento, abriu espaço para um ser humano que passa a considerar ele como o centro do universo. Então, o conhecimento, nesse momento do iluminismo, ele passa a considerar o indivíduo como o centro de todas as coisas, como ele busca, então, uma outra forma de produção do conhecimento. Existem várias linhas que vão se desdobrar, do empirismo, do racionalismo, mas a aula aqui hoje não é de filosofia, nossa discussão não é de filosofia. Caso você queira, deixa aqui seu comentário, a gente pode fazer esse traçado para você da construção ali do conhecimento, do formato do conhecimento nesse decorrer da história. Mas o interessante é que a partir do momento que o ser humano coloca a si mesmo como centro de todas as coisas e quase deixa Deus de lado, fazendo inclusive com que muitos pensadores, muitos pesquisadores, muitos filósofos passassem a desvalorizar, ou Deus não existe mais, Deus não morreu, a instituição está morta, colocando Deus como uma parte. A teologia, então, a busca desse conhecimento de Deus, ela tem essa ruptura. Então, nós temos formações de diversas igrejas, principalmente depois da Reforma Protestante, onde a gente tem diversos cultos, diversos formatos de construção de conhecimento religioso, quase que brigando com o aspecto da ciência. Então, você percebe que nesse decorrer da história, a partir do momento que o indivíduo se coloca como o centro do universo, a instituição religiosa, a preocupação teológica não acaba, porque isso está dentro de nós, isso somos nós como centelha divina. Mas vamos com calma aqui nesse assunto, porque é um solo arenoso e a gente tem que ir com bastante calma. Mas a gente entra num ponto em que o indivíduo rompe, então, eu não diria rompe, mas falsamente rompe entre conhecimento religioso e conhecimento científico. Então, você tem
muitos posicionamentos, muitas pesquisas, muitas temáticas acontecendo, nós temos toda uma linha de evolução acontecendo, de tecnologias acontecendo, e você tem as guerras acontecendo com cada vez mais tecnologias, as guerras religiosas que até hoje perpetuam não só essas grandes guerras que nós vemos na TV, mas também no contexto brasileiro, né, muitos católicos ainda brigando com protestantes, brigando com espíritas, quase uma guerra fria ali, meio velada, mas com muito preconceito de líderes religiosos que passam a se debater, até que agora a gente tem uma nova vertente. Até onde nós podemos sustentar o nosso individualismo, a nossa supremacia, o ser humano, o indivíduo como centro do universo. A gente ainda está passando por um período pandêmico e muitas pessoas, principalmente as pessoas que não acreditam em nada ou que acreditam, mas não acreditam, vivendo num vazio existencial. Muitas pessoas se suicidaram, muitas pessoas ficaram com medo. Nós estamos tendo uma crescente, né, do número de pessoas com depressão, com ansiedade, e isso faz com que a gente repense, então, até que ponto a gente pode sustentar o conhecimento sem a existência de Deus, sem compreender a ótica divina. E o mais interessante disso tudo são algumas áreas da ciência, como a psicologia positiva, agora a psiquiatria positiva, antropologia, que começam então a investigar o papel da divindade dentro do ser humano. A glândula pineal, como que funciona essa abertura, essa conexão. Volta-se então algumas áreas a estudar metafísica. Muitos grupos de cientistas já estão começando a se reunir, considerando então essa existência de Deus, porque na verdade, sem que haja essa tentativa de explicação, porque Deus não se explica, ele simplesmente é. Mas quando você começa a investigar a ciência, quando você começa a investigar todas as ordenações sociais, a microbiologia, a neurociência, a continuação da vida, a organização social, a partir de uma ótica divina, tentando compreender os planos de Deus para nossa evolução, para nossa emancipação intelectual, a sua capacidade intelectual começa a se abrir. É como se no seu cérebro você criasse uma neuroplasticidade, só que no sentido expansivo, a tal ponto de entender muitas coisas que você não conseguia entender. Ou seja, aquela ideia do indivíduo como centro de tudo se mostrou especialmente nesse momento como falha, uma vez que nós não conseguimos ter o mínimo controle da vida. Embora hajam muitos cientistas nesse momento preocupados com a manutenção da vida. Essa ideia da manutenção, do existir o máximo possível, do estar vivo nessa existência o máximo possível, ainda é foco de investigações e não deveria não deixar de ser, porque nós acreditamos que tudo existe sobre a tutela divina, e se existem pessoas preocupadas com isso, é porque Deus está permitindo e alguma coisa tem a nos ensinar. E o que tem a nos ensinar esse momento que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos e ainda viveremos, é a insuficiência humana perante a grandiosidade e o plano de Deus. Por isso, áreas de conhecimento, como as áreas que eu já citei, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, a antropologia e todas as áreas que começam agora a aceitar de novo essa influência divina, e às vezes com muita reticência, porque quando você fala de religiosidade, como a maioria de nós fomos criados em igreja católica ou em igreja protestante, a gente confunde a religiosidade com aquele Deus que é manifestado, ou aquele Deus que nos é apresentado. E o grande choque está justamente nessa incompreensão de um Deus como tudo, porque foi nos apresentado um Deus dentro de uma caixinha
que pune, que traz a culpa, que traz coisas que podem não parecer tão benéficas. Mas a partir do momento que a gente começa a entender Deus como uma coisa grande, não, entender completamente nós nunca vamos entender porque nós não conseguimos nem nos entender, mas uma vez que você olha Deus no sentido máximo e tenta alcançá-lo dentro do seu contexto, sempre considerando a sua grandiosidade, você como pessoa, como cientista, como pesquisador, certamente terá um conhecimento, um esclarecimento e uma razão muito maior na sua elevação mental e espiritual. Estudar e pensar nesse assunto, eu disse para um amigo meu, ele gostou muito da palavra, um psiquiatra inclusive, pensar em Deus, conhecer Deus, se dedicar a entender um pouco mais a divindade, a religiosidade, significa nesse mundo ter sanidade mental. Espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.